Boa noite, meninas, tudo bem? Sim, eu vi que estava mudo, eu deixei mudo, eu estava com uma conversa particular com uma outra pessoa. Por isso que estava mudo. Bom, hoje nós iremos iniciar nossa pequena jornada nas disciplinas de ED e também de práticas de ensino. Eu estou achando que hoje vai só ter ED. Estou até olhando aqui o calendário. Vamos ver. Vai ter, mas vai ter as duas mesmo. A gente vai ter a primeira parte com comunicação oral e escrita. Ele vai ser só um pincelado, tá? Não é muito aprofundado, porque afinal de contas ele é uma disciplina que ela é mais contemplativa, efetivamente, do que uma disciplina que você vai precisar de fato aprender porque tem prova, porque ela não tem prova. Já a prática de ensino não. A prática de ensino ela traz uns elementos que nós iremos trabalhar e que são importantes até para a compreensão do fazer professor. Seria uma parte prática, vamos assim dizendo, né? Onde as experiências contam muito como parte integrante da aprendizagem, tá bom? Relaxa, gente, é normal. É que eu tava, por isso que eu falei que ia mandar 7h30, que eu ainda estava conversando com a pessoa, então fiquem despreocupados. Bom, vamos lá? Educação, aliás, educação não. Comunicação oral e escrita, né? Hoje nós não temos nenhuma atividade. Aliás, tem uma atividade só para vocês realizarem, né? Tá lá. Não se lembro quem, acho que a Larissa falou uma, mas na verdade era para hoje, né? Mas é uma atividade dentro do AVA. Mas na quarta-feira que vem vocês terão a prova de didática, né? A prova de didática, que é a disciplina que acabou na semana passada. Tá bom? Vamos lá. Pode falar, Vanessa. Lucas, boa noite. Boa noite. Lucas, eu queria tirar uma dúvida com você. As minhas atividades substitutivas do AVA abriram todas, só que eu atingi aquela pontuação de 750, mas eu nunca tinha percebido que elas abrem. Todas Continua. elas abrem. Mesmo que você faça, se você tiver Uhum. atingido a metade do valor ao longo do semestre, ela não vai computar. Ah, tá. Tá? Elas abrem porque o sistema ele é meio burro, então ela abre tudo, ele não seleciona, ele deixa ali como abre normalmente. Tá? Isso vai Ah, tá acontecer bom. todos os semestres. Tá bom, então. Obrigado. De nada. Vamos lá? Comunicação oral e escrita, né? Bom, a comunicação, como vocês devem saber, é a parte mais importante de nós como sociedade, como animal em sociedade. Por quê? Porque tudo que nós fazemos utilizando a comunicação. Nós nos comunicamos uns com os outros, né? Então, por isso que é um item muito importante, não só nos cursos de licenciatura, mas todos os outros cursos onde há a interação humana, né? Primeiro porque, até mesmo quando não há interação humana, você utiliza a comunicação escrita, né? Porque nós utilizamos os símbolos, né, que são as escritas, para poder também nos comunicar com pessoas que não estão fisicamente, né, com a gente, ou a gente precise deixar registrado algum tipo de registro, algum tipo de comunicação. Um dos maiores, acho que o maior exemplo dessas comunicações, que inclusive são meio cifradas, são as próprias imagens que nós temos nas cavernas, né? Que os nossos antepassados deixaram lá, que queriam expressar alguma coisa, que ficasse registrado para que todo mundo visse, né? A gente não sabe qual é a função daquela comunicação. Eles trazem alguns desenhos, trazem algumas situações, mas ainda é difícil da gente decifrá-las de modo mais complexo, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar na Pedra de Roseta, né? A Pedra de Roseta, ela foi encontrada, se não me engano, pelo Napoleão, não pelo Napoleão, né? Mas foi na
nas ações de Napoleão que foram achadas, foi achada a Pedra de Roseta, né? A Pedra de Roseta, ela foi encontrada, deixa eu dar uma olhada. Vamos ver onde ela foi achada. Cadê? Ela foi redescoberta por um soldado que integrava a expedição francesa ao Egito, liderada pelo Napoleão Bonaparte. Essa redescoberta ela é muito importante porque nós tínhamos diversos escritos, né, feitos por hieroglifos, né, que são aqueles desenhinhos egípcios. Era escrita no Egito antigo, né? Só que a gente olhava e o que é aquilo, né? Então a Pedra de Roseta ela serviu como se fosse um dicionário para que a gente pudesse compreender o que ali estava escrito. Então, é por isso que mesmo quem não atua diretamente com pessoas, a comunicação se faz muito presente, porque a gente precisa se comunicar. E hoje a gente vive na era da comunicação, né? Hoje nós vimos a era das selfies, das lives, né? Nas quais a gente precisa falar algo para algumas pessoas, para muitas pessoas, né? Então, por isso que ela se faz tão importante, e especialmente no curso de pedagogia, onde a gente vai trabalhar como que essas crianças irão se comunicar com todos, né, entre si e com a gente, né, e também para com o mundo, né. Então, por isso que a comunicação se faz muito, muito importante. Então, esse tipo de disciplina, né, que é o ED, é uma disciplina diversificada, e nesse momento desse semestre é a modalidade e o registro linguístico. Né? O registro linguístico ele pode ser feito tanto pela oralidade quanto pela escrita. Né? Eu já havia falado para vocês, não sei se eu falei para vocês, aqui para outra turma, que quando eu estudei letras era engraçado porque a gente estuda linguística no meio, né? E a linguística, ela meio que bate de frente com a norma padrão, né? Com a norma culta, vamos assim dizer. Por quê? Porque a norma culta diz que a gente tem que realizar a comunicação de modo mais preciso possível, né? Mais cheio de normas, de padrões a serem seguidos. Já a linguística não. A linguística ela diz o seguinte, que a gente precisa apenas se comunicar. E comunicar implica a gente ter um emissor e um receptor e que no meio entre eles haja uma mensagem e que a mensagem não contenha ruídos, né? Esses ruídos são as falhas nas comunicações. É quando o receptor não compreende o que o emissor está falando. Seria a mesma coisa que colocar um chinês para conversar, por exemplo, comigo, né? Ele vai falar claramente. A comunicação dele vai chegar em mim. Só que tem ruído, porque qual é o ruído? Eu não entendo a língua dele. Então isso se torna um ruído e acaba não completando, de fato, a comunicação. Né? Então, você já parou para pensar sobre as diferenças que a língua apresenta quando ela é falada, quando ela é escrita? Já percebeu que podemos modificar a nossa maneira de falar ou de escrever dependendo da situação comunicativa que nós nos encontramos? Né? Então, se você parar um pouco para pensar e resgatar algumas situações que vivemos no dia a dia, você verá, de fato, que escrita e falar elas guardam suas diferenças, assim como a linguagem muda de acordo com a situação social no qual nos encontramos. E, contrário do que afirma o senso comum, né, essas diferenças não são erros, né, mas características intrínsecas a cada modalidade de registro linguístico. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente utiliza a nossa língua, né, para poder falar com os demais, né, da nossa sociedade. A nossa língua é a língua portuguesa, né? E é muito comum a pessoa falar assim, nossa, fulano fala muito errado, né? Para a linguística, não existe pessoa falar errado ou não, existe ruído de comunicação ou a comunicação, a mensagem propriamente dita, né? Então, é meio confuso falar, né, para a gente que é professor e tudo mais. Por quê?
Porque a gente tem que aprender que a gente precisa ensinar as pessoas a se comunicarem de modo corretinho. A linguística, como eu falei antes, ela fala que não. Que se eu falar nós fumo, ou nós vai, ou eu subir para cima, eu desci para baixo, houve uma comunicação, porque a gente consegue compreender esses vícios, né, da nossa língua, né? E então é importante a gente entender que mesmo quando a pessoa fala errado, é importante que a gente respeite a forma daquela pessoa se comunicar, porque o mais importante não é a gente falar de correto, correto, correto. Até porque a gente usa diversas formas de linguagem. O ideal é que a gente consiga é, permear, não é permear, mas consiga transitar, melhor a palavra, transitar entre os locais nos quais precisamos nos comunicar. É óbvio que eu não vou chegar para os meus alunos e falar assim, não, ó, nós fomos lá buscar tal coisa. Né? Eu não posso chegar assim. Por quê? Porque é o espaço que me exige, onde eu fale o mais correto possível. Né? Até porque sou uma referência e tudo mais. Mas entre amigos eu consigo fazer isso, não tem problema nenhum fazer isso, até porque as pessoas elas precisam se comunicar, né? A gente tem o que chamamos de linguagem formal, a linguagem coloquial, né? E a linguagem mais familiar. A linguagem coloquial é a que a gente utiliza mais no dia a dia para se comunicar, é aquela que é informal sendo formal, entendeu? Então ela não tem aquela coisa, não é muito formal, aquela coisa bem perfeitinha, né, deveras agradável, não é isso, né? Que essa já é a mais formal, né? Onde eu preciso ter um linguajar um pouco mais rabuscado, né? Uma coisa mais polida, né? Mais correta possível, né? E na sua família, que é o familiar, eu vou comunicar como? Eu vou comunicar do jeito que eu quiser. Por exemplo, entre os meus amigos, eu tenho muito amigo de língua portuguesa, né? Então eu falo muito errado com eles, mas eu falo errado porque eu falo errado? Não, porque eu acho gostoso falar errado, escrever para eles errado. Eu falo assim, eu escrevo me ajude, me ajude, né? Me não ajuda, né? É me ajude, né? E eu escrevo fulana, né? Eu falo muito para as minhas colegas da escola do estado, gente, me ajude. É que às vezes eu esqueço, eu escrevo sim com C cedilha YN até no grupo de vocês, ou sei com C cedilha E Y. Então, mas é isso por quê? Porque é um momento meio de descompressão, não que eu vou usar isso em todo momento. Mas, por que dessa mesma forma é um tanto perigoso a gente conversar sobre, né? É perigoso porque a gente, quando utiliza bastante. Não, né? Vanessa mandou aqui uma apresentação. Quando a gente conversa e fala muito de uma forma, a gente acaba criando vícios de linguagem. E é isso que a gente precisa se policiar para que não aconteça. A gente não utilize uma forma errada em determinados momentos que exijam uma forma mais correta. Como professoras, especialmente alfabetizadoras, é necessário que vocês dominem bastante a língua portuguesa, porque vocês irão ensinar uma pessoa a ler e escrever. E não pode ser ler e escrever de modo simples, familiar. Não pode. Tem que ser uma coisa mais próxima do coloquial para o culto, né? Para aquela forma mais formal, né? Então, esse é o formato que a gente deve utilizar. E, além disso, a gente precisa pensar que tudo que a gente fala, conversa, é o que chamamos de, contido num formato chamado de gêneros textuais, né? Por exemplo, quando eu vou contar sobre uma notícia para vocês, eu estou, mesmo sendo falado, não apenas escrito, eu também estou utilizando um tipo de gênero para me comunicar, porque eu vou precisar usar alguns elementos que comprovem que, de fato, seja uma notícia. Né, ou seja, uma fofoca, né? Quando a gente vai contar uma fofoca, a gente não tem que contar uma fofoca pela metade, tem que contar a fofoca inteira. Então, tem os elementos, a gente precisa saber
quem são os atores, né, os protagonistas dessa história, qual é o enredo, qual é o desfecho, quais são as consequências. Então, são mais ou menos o que acontece, inclusive, na fala. Só que a gente vê muitos gêneros textuais na escrita. Por quê? Porque é a melhor forma da gente se familiarizar com essa diversidade de comunicação que nós utilizamos, né? Então, por isso que até mesmo a questão da entrevista, ela é um gênero textual. Tá? O gênero textual, inclusive, gente, tem um livro maravilhoso, né, que é do Mikhail Bakhtin, que está citado lá no material de vocês, né? E tá lá, eu vou ler, porque aquele homem é que ele morreu, né? Muito antes de eu nascer, mas eu tinha vontade de bater nesse homem, eu queria matar esse homem. Porque quando eu li o livro lá, a Estética da Criação Verbal, aquele livro que é do capeta, aquele livro é do capeta, aquilo lá não é de Jesus, não é. Eu li e não entendia, mas eu sabia que eu tinha que ler aquilo, inclusive para linguística, eu odiava. Mas eu vou falar para vocês o que é gênero textual, segundo ele. Então, os gêneros textuais, ou de modo mais amplo, os gêneros de discurso, de acordo com o Bakhtin, são tipos relativamente estáveis de enunciados relativamente estáveis, pois, apesar de terem certas características constantes, podem se modificar e se mesclar. Eles se organizam em torno de esferas da atividade humana, como a esfera literária, jornalística, familiar, amorosa, científica, entre outras, e são determinados pelas condições de produção da situação comunicativa. Então, o Bakhtin ele veio para mostrar que é normal da forma como nós comunicamos, inclusive até como nós falamos, ele entra numa questão de gênero de discurso, né? Então, ele pode ser reproduzido, inclusive, por meio escrito. É que no meio escrito, para que fique mais legível para a maior parte de pessoas, é necessário que você use mais próximo da norma padrão. Por quê? Porque quando eu uso, por exemplo, uma gíria que é regional, eu não vou fazer, por exemplo, uma gíria aqui de São Paulo. Então, quem for ler lá no Acre, ele pode não compreender aquele texto. Aí tem o quê? Um ruído. E o ruído é uma impossibilidade de comunicação. Então, por isso que a gente tem que também refletir que na questão da comunicação, a gente precisa, principalmente, pensar, podemos até falar errado, cheio de gírias, mas na hora da escrita, esses vícios da oralidade, que é como são chamados, esses erros que a gente promove, eles não podem se fazer presente na escrita, até para que ele possa ser compreensível, não apenas no Acre, mas para qualquer outra pessoa, qualquer outro leitor de língua portuguesa, porque aí você tem uma comunicação, né? Vamos ver aqui. Falar sobre o registro agora. Deixa eu ler aqui a observação da Larissa. A Larissa escreveu o seguinte: Libras não é um assunto muito abordado nas escolas, né? Apesar de ser um meio de comunicação. Não é que não é muito abordado, ele já começou a passos pequenos a ser inserido na escola, né? Como é que ele é inserido? Através da inserção dessa disciplina nos cursos de licenciatura, né? E não só nos cursos de licenciatura, tem outros cursos também, como psicologia, linguística também, nutrição, todos os cursos que tenham um viés de atendimento a pessoas em geral, ele recebeu a obrigatoriedade do curso de Libras. É o ideal? Não, não é nem 10% do ideal, não é muito pouco, mas já é alguma coisa, porque ter o contato já pode promover a curiosidade para se aprofundar, que é a ideia, inclusive, de todas as disciplinas que vocês têm. As disciplinas que vocês recebem no curso superior, ela não é projetada para que você aprenda totalmente com ela, mas ela é projetada para que crie uma necessidade de você aprofundar
por si só. Porque essa, inclusive, é a função do ensino superior. É preparar vocês para serem pessoas que pesquisam, pessoas que buscam, que aprofundam por si só. Tanto que a maior prova disso é o trabalho de conclusão de curso, onde você precisa fazer uma peça acadêmica para poder comprovar. Não, realmente, cheguei lá. Né? O registro, né? O registro de comunicação, geralmente é a parte escrita, né? Então, para que você possa compreender, a gente precisa entender, vou ler 2 textos aqui, que a gente precisa, vocês precisam analisar o tipo de texto, a finalidade, a quem se destina e o tipo de linguagem empregada, né? Então vamos ler o texto 1. Olha, que fase maravilhosa da Netflix. É uma atrás da outra, com novidades e produções incríveis. Desde House of Cards, o serviço de streaming de conteúdo tem acertado nas séries exclusivas. Esquece Marco Polo e finge que foi só um tropeço. E ganhado cada vez mais atenção, o que ajuda a conquistar contratos fantásticos, como esse da Marvel. Para quem não sabe, em 2013, a Netflix fechou um acordo para produzir 4 séries baseadas em super-heróis de Hell's Kitchen, da Marvel, e uma minissérie que será o encontro desses personagens. Já tivemos o prazer de acompanhar Daredevil, que é o Demolidor, no começo do ano. Em 2016 temos mais 2, Luke Cage e o Iron Fist, o Punho de Ferro. Mas agora, em novembro, teremos Jessica Jones. Vem conferir alguns motivos que já foram vem conferir alguns dos motivos que já estou considerando essa série a favorita e que vai ser Kick-Ass nesse fim de ano. Isso aqui foi um texto que estava num blog da revista Capricho. Né? Texto 2, né? É um texto que foi publicado na revista Exame. A Netflix vem se mostrando um fenômeno também nas redes sociais. Basta acessar a página brasileira do serviço no Facebook para perceber que o serviço não se limita em replicar memes, trazendo conteúdo original, sempre alinhado com os acontecimentos do seu público-alvo no país. Quer um exemplo? Com a proximidade do Enem, a prova acontece neste fim de semana, a Netflix divulgou um vídeo pedindo para que os jovens que serão avaliados que parem de assistir as suas séries para estudar. De forma cômica, o filme manda um recado: vai estudar. Sua série preferida vai continuar na Netflix depois do Enem. Em apenas 4 horas, a postagem já conta com 15 mil compartilhamentos e quase o dobro de curtidas. Né? Então, eles são 2 textos, por exemplo, que falam sobre, né, Netflix. E que um fala sobre né, de um modo mais jovem, né, que é a revista Capricho, uma linguagem mais para moças, né? Mais para adolescentes, meninas adolescentes, e uma outra já voltada para o público em geral, mesmo um público mais, digamos assim, um público com um certo poder aquisitivo. Afinal de contas, a revista Exame fala sobre finanças, né? É uma revista de economia, né? Então, eles falam sobre 2 assuntos e que os 2, apesar de ser textos jornalísticos, eles destinam a públicos diferentes. Então, depois de ler os 2 textos, você pode perceber que eles têm algumas diferenças em relação aos aspectos dos quais chamamos a atenção antes da leitura. O texto 1 é um post de um dos blogs do site da revista Capricho, que é voltada para adolescentes do sexo feminino. E o texto 2 é uma notícia do site da revista Exame, voltada para adultos que se interessam por marketing e negócios. Mas mesmo sem termos essas informações, lendo os 2 textos, podemos perceber uma grande diferença entre eles. O primeiro tem um tom mais informal, parecido com uma conversa, enquanto o segundo ele é mais formal. Né? Então, quando a gente fala de um texto ele mais ou menos formal, estamos falando do registro que ele é produzido. Isso diz respeito não só aos textos escritos, mas também às interações orais. Basta reparar que no primeiro texto, né, que eu falei, ele lembra muito uma conversa informal entre jovens, tanto que eles trazem algumas coisas do estrangeirismo, né? Por exemplo, kick-ass assim, seria algo como chutar a bunda em inglês, né? E ele é como assim, eu vou falar um palavrão, gente, é como se fosse algo fodão, né? Fosse assim,
algo que arrebenta a boca do balão, né? É uma gíria, uma expressão que a gente utiliza muito em inglês. Só que quem conhece muito essas gírias? Justamente quem é muito antenado à internet, que conhece, por exemplo, a linguagem que é utilizado até mesmo no caso que lá foi sobre os super-heróis, quem assiste super-heróis, que utiliza bastante essas figuras de linguagem e tudo mais. Então, o registro nada mais é do que uma forma com a qual utilizamos uma ou outra modalidade, ou seja, o estilo que empregamos no uso da linguagem. Ele pode ser formal, né, que é culto, ou informal, coloquial, como a gente pode ver nesses dois textos, né? O registro formal, ele segue a norma padrão, né? Padrão, não culta da língua. Prioriza termos técnicos e mais rebuscados, né? Bem como frases mais elaboradas. É utilizado em situações comunicativas que exigem formalidade e nas quais há pouca familiaridade entre os participantes de interação. Já o informal, ele pode não obedecer a norma padrão e prioriza termos mais simples e gírias. É utilizado em situações comunicativas que não exigem formalidade, mas sim descontração e intimidade, nas quais há familiaridade entre os participantes da interação. É importante ressaltar que o que irá determinar o uso de um ou outro registro são as condições da produção da situação comunicativa no qual estamos inseridos, né? Ou seja, os participantes, a relação que existe entre essas participantes, o ambiente no qual ela ocorre, o conteúdo veiculado, entre outros elementos. Então, dessa forma, a gente vai falar com alguém ou escrever um texto, a gente vai escolher a melhor forma possível. Então, eu não vou conversar com vocês da mesma forma que eu converso, com a minha amiga, deixa eu ver, com a minha amiga Márcia. Né? Não dá para conversar com vocês no mesmo formato, porque a gente tira bastante sarro, fala as coisas já com uma certa ironia e tudo mais. Eu, por exemplo, não posso falar com vocês da mesma forma que eu falo com a minha amiga Débora, né? Que a gente tira sarro de tudo também. Então, não, quando eu vou conversar com vocês, eu tenho que ser o menos irônico possível, eu não posso usar essa dose de ironia, até porque isso acaba, quem não tem familiaridade comigo, acaba afastando, né? É algo que desagrada para algumas pessoas, eu sei disso, até porque eu não gosto que ninguém fale comigo com certa ironia, apesar de ser irônico. Não gosto, né? A gente tem essa coisa assim, meio tal. E, enfim, né? Então, por isso que isso tudo vai influenciar na forma do registro da comunicação. Aqui eu acho que não tem, mas lá na turma de segunda-feira tem. Variação linguística. Então, no senso comum, para quem não lembra, senso comum é aquela coisa que todo mundo acha igual e não questiona, né? Que é diferente de bom senso, né? Então, no senso comum, há uma ideia bastante difundida que a gente fala uma única língua no Brasil, que é a língua portuguesa, né? E que de fato a gente fala mesmo. Mais especificamente, a língua portuguesa prescrita nas gramáticas normativas. Beijo, Ivanildo Bechara, né? Pensando dessa forma, haveria um certo padrão que todos os falantes deveriam seguir sob o risco de falarem ou escreverem errado, ou seja, de cometerem erros. Nesse sentido, a língua seria um sistema homogêneo que não admite variação. Mas é assim mesmo que a língua funciona na prática? Né? A língua ela não funciona assim, dessa forma. Né? Por quê? Porque a gente tem, primeiro de tudo, a gente é um país continental, é enorme. Mais da metade da América do Sul está aqui, está no meio de nós. Né? Nós temos aqui um vasto território, né? Então, é óbvio que vai ter essa variação linguística. Além do mais, nós somos um povo que fomos colonizados não apenas por portugueses, aqui chegaram italianos, tanto que a gente tem aquele sotaque da porra, meu, belo, né? Temos os japoneses, nós temos os americanos, temos os alemães, né, que foram aqui no sul de São Paulo, na cidade de São Paulo, né, região de Parelheiros, Colônia e tal. O que mais? Nós temos. Tem tanto. Holandeses, né? Aliás, sabia que o sotaque. Olha só que bonito. Quem tem gente do Nordeste que tira sarro, o sotaque do Nordeste, ele tem um quê, né? Aquele quê. Tem um quê de Holanda, né? Então, beijo, Países Baixos, né?
Então, traz muito do sotaque que tem lá na Holanda, né? Também um pouco dos franceses. Na verdade, é uma mescla de portugueses com indígena e tudo mais. E, especialmente, nós aqui de São Paulo, nós temos aquele sotaque do porta, amor, né? Mirna, né? Isso que dá parabéns à língua tupi, né? Que traz muito essa coisa da utilização do R, né? Então, a gente tem muitas variações linguísticas, né? E essas variações, elas permitem utilizar, inclusive, palavras com outros sentidos em diversos lugares do Brasil. Vamos ter um exemplo? Eu quero saber como é que se chama a tangerina lá no Rio Grande do Sul. Alguém sabe? Eu falo mexerica, né? Eu falo também mexerica, mas não é mexerica. Agora lá não sei, não. Nem imagina? Não. Não, Larissa, não é com M, é com B. Começa com B. Ninguém tem noção do que vai ser. Eu falo bergamota, né? Eles chamam de bergamota, né? Geralmente nos estados daqui do Sudeste a gente chama de tangerina, né? A gente até conhece bastante aqui nas grandes capitais de mexerica, né? E mexerica é um nome que vem, ele é um nome indígena, né? E ele vem principalmente lá da região norte e nordeste do Brasil. Então, eles chamam de mexerica. São Paulo teve migração de nordestinos, né, que trouxe a sua riqueza cultural para cá. Riqueza mesmo, porque muita a cultura nordestina é extremamente rica, né? E então trouxe também algumas palavras que são utilizadas aqui. Então, mas você usa muito tangerina no Rio, em Minas, no Mato Grosso do Sul e até mesmo em São Paulo, no centro, ali no centro do estado, norte do estado, você usa muito tangerina. Aqui, mais voltado para o litoral e para a grande São Paulo, a gente escuta bastante mexerica, né? Mas nós temos 3 nomes diferentes. Acabou? Pão francês, né? Pão francês, para vocês verem que, apesar de ter essa variação grande de regiões, ele tem diferenças de nomes perto. Como que chamamos pão francês lá em Santos? Alguém sabe? Santos não, na Baixada Santista, onde eu nasci. Vamos ver se alguém adivinha. Não só adivinhe, pense na vergonha que eu passei quando eu fui pedir pela primeira vez pão francês numa padaria aqui em São Paulo. Alguém sabe como é que se chama? A pessoa achou que eu estava doida, eu estava louco, né? E eu não sabia que isso era aquilo. Pensei que a tia ia falar, mas eu ia falar que a Vanessa falou, aí eu fiquei com vergonha de falar e não falei. Não, cacetinho, se eu não me engano, cacetinho, se eu não me engano, não sei se é é Maranhão, é no Maranhão, não lembro. Eu sei que Paraná, no Rio... né? Ah, então no sul, cacetinho. E no Rio chama de pão de sal, né? Que de fato a receita é um pão de sal mesmo, né? Lá em Santos a gente chama pão francês de média. O que é média aqui em São Paulo, na Grande São Paulo? Um café com leite? Exato. Imagina quando eu cheguei na padaria pela primeira vez, assim, me dá 10 médias. A pessoa olhou assim, 10 médias. Ela perguntou, você vai aqui mesmo? Eu disse assim, não, vou levar para casa, né? Aí ela perguntou, mas pode pôr tudo junto? Pode, né? Pode. Ela perguntou assim, mas tem certeza que você quer 10 médias assim? Quero, vamos sair agora ali apontando pro pão, né? Ah, pão francês. É assim, isso, pão francês. Aí foi que eu descobri que era média. A média era
para café com leite, né? Então, para vocês verem que Santos está separado de São Paulo por apenas uma cidade no meio. Não sei se vocês sabem. Apenas uma cidade no meio, tá? Entre Santos e São Paulo. Está a mais ou menos 45 quilômetros de distância, né? 40 quilômetros de distância. E já tem essa variação linguística muito grande. E não precisa ser só Santos, não. Você vai ver essa mesma situação em Itanhaém, que é uma cidade que está abaixo de São Paulo, né? A região sul de São Paulo faz divisa com Itanhaém. Perdão, com Itanhaém. E tem essa diferenciação. Então, a variação linguística, ela é algo que existe na nossa língua e ela precisa ser respeitada, porque ela vai determinar, principalmente, a identidade de uma população. Porque, apesar de nós termos brasileiros, nós temos uma profusão de culturas dentro de nós, aqui dentro dessa região, dessa terra abençoada por Deus, né? Porque Deus é brasileiro, né? Então, a variação linguística ela vai mostrar justamente essa identidade. E toda identidade ela precisa ser respeitada e aceita. Não só respeitada, ela precisa ser aceita, porque ela está correta. Eu me lembro que alguns anos atrás, o McDonald's ele trouxe uma propaganda, inclusive com o Pascoalissito Neto, na qual ele trouxe pessoas falando num sotaque, né, uma variação nordestina, com o pessoal do Rio, com o pessoal do Sul, né, passou na TV. E aquilo me chamou bem a atenção, porque, por exemplo, quando eu falo que eu e mais alguém comemos algo, eu falo, nós estamos comendo, ou eu e eles estamos comendo algo, né? E nessa peça publicitária do McDonald's, com a menina que era do Nordeste, falou, eu mais ela. Está errada eu mais ela? Não, não está. Ela está correta, inclusive, né? Ela está usando, inclusive, ela é até mais, como eu posso explicar para vocês, ela é até mais formal, até, inclusive. Mas a gente, por ter acompanhar o sotaque do Nordeste, algumas pessoas, né, elas veem com maus olhos. Na verdade, não, está corretíssimo. Então, isso foi bem interessante, né? Aqui a Vanessa colocou, tem a diferença entre mandioca, aipim e macaxeira, que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Exato, a mandioca, inclusive, vem o termo, ele vem principalmente da linguagem indígena, né? Original da onde, quando descobriu, de fato, a mandioca, né? Já o aipim e a macaxeira, apesar de terem a mesma beberem da mesma fonte, que é uma língua indígena, elas são variações que surgiram depois da descoberta dela. Então, cada um vai chamando de um nome. Aquela terra, aquele tubérculo, né? Inclusive, a história da mandioca é muito bonita, né? Porque ela é a história de uma índia que ficou muito doente, que ela era branca da cor da mandioca por dentro, né? Só que ela vivia doente. Então, o dia que de fato ela morreu, e que os pais dela muito tristes, né? Os pais dela ficaram muito tristes com a morte dela, plantaram não, né? Enterraram ela do lado da oca, né? E aí nasceu a planta que os pais chamaram Mani, que o nome da menina era Mani, né? Da Índia era Mani oca, por isso ficou mandioca. Então, isso que acontece, por exemplo, é o que chamamos de variação também regional, né? E a variação regional geográfica diz respeito às diferenças linguísticas encontradas entre os falantes de diferentes regiões de um mesmo país ou de diferentes países. Por exemplo, nós temos a diferença do português, mesmo nosso aqui no Brasil, nós somos diferentes do português que fala em Portugal, que é diferente também do português que é falado em Angola, em Moçambique, que eu já conheci esses dois países e é de fato completamente diferente, né? Então, o Brasil é um bom exemplo de variação regional, porque a gente tem um monte, né? Primeiro porque falamos a língua trazida pelos portugueses, que foi originada lá na região da Galícia, na Europa. Para quem não sabe, a Galícia é como se fosse um estado, é uma região autônoma da Espanha, mas ela é como se fosse um estado em cima de Portugal, né? Tanto que o nome Portugal vem de Portucale, né? Que vem do galego, né? Mas só que a nossa língua tem influências muito fortes com as línguas indígenas e africanas, né?
Para quem não sabe, a língua africana, né, especialmente o Banto, né, ele né, foi trazida com os escravos porque eles se comunicavam entre si e eles davam uns nomes mais fáceis até do que, por exemplo, os portugueses davam. E acabava pegando, né? Então, segundo, porque a gente vive, como eu falei para vocês, um país de dimensões continentais e com diferentes regiões bem demarcadas. E isso você consegue visualizar, inclusive, até mesmo aqui, uma do lado da outra, né? Então, a gente vai ter essa variação não só de sotaques, como de vocabulário também. Pronto. Ok. Além disso, a gente tem o que chamamos de variação social, né? Porque, afinal de contas, nós falamos direitinho para nos diferenciar de outras pessoas, né? Então, isso mostra que a língua, juntamente com a cultura, é um dos pontos que produz a identificação entre as pessoas, constituindo, assim, um grupo ou uma comunidade, né? Então, é muito comum, em comunidades que foram colonizadas, a ter um conflito entre jovens e velhos, porque os velhos querem manter a língua de origem de sua comunidade, e os jovens, com desejo de serem na sociedade globalizada, adotam uma língua mais do colonizador, que geralmente é a língua de grandes potências econômicas e culturais, como os Estados Unidos. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, ter a novela das 9, né, o Império, né, traz lá o comendador e qualquer coisa ele está inserindo um inglês ali, né, porque ele é comendador. Para mim, aquilo acha uma breguice só. É uma breguice só. Então, as pessoas elas gostam de inserir outras palavras, ou não só de variações de linguagem, até mesmo a forma como a gente fala soa como se fosse. Como eu posso explicar para a pessoa? Como se fosse o correto, né? Como se fosse de pessoas dominantes. Né? Então, com tudo isso que chamamos de variação, a gente tem o que chamamos da norma também, o embate entre elas, porque a norma é uma regra, né? E as sociedades ocidentais, a gente tem como norma o cumprimento de aperto de mão como um cumprimento padrão, utilizado em situações formais, e também uma norma como dizer, por exemplo, por favor, obrigada, né? A gente aperta a mão das pessoas, não agora por causa da pandemia, mas é algo que a gente entende que é como se fosse um obrigado. É igual aquele reverenciamento que tem dos orientais, né? Então, quando a gente conhece alguém, por exemplo, no Brasil, a gente cumprimenta a pessoa não só com um aperto de mão, mas com 3 beijinhos, porque 3 é para casar, né? Não é isso? A gente conhece, 3 para casar. Então, por quê? Porque nós somos um povo que somos de fato afetuoso, né? E é algo que não é visto em nenhum lugar do mundo, né? Por quê? Porque apesar da França eles utilizarem até mesmo o cumprimento com beijo, né? Eles não se encostam. E aqui no Brasil a gente tem aquela coisa do calor humano, de se encostar. Por isso que é tão difícil a gente viver nessa pandemia, porque a gente sente necessidade de vivenciar o contato humano, né? Como se fosse uma norma para a gente, né? Então, só que isso que eu mostro para vocês. Então, no mundo todo ocidental, o aperto de mão ele é um cumprimento, né? Então, ele acaba sendo adotado por vários países. Por exemplo, o aperto de mão, né? O beijo já não. O beijo já é uma coisa mais Brasil, né? Uma coisa mais permissiva, né? Não há pecado abaixo da linha do Equador. Dúvidas? Não. Ótimo, então tá bom. Tem uma coisa que eu esqueci de falar, falando agora há pouco,
que é a questão dos velhos manter a nossa língua, né? Por que manter a nossa língua? Porque a nossa língua, ela é imprescindível para identificar nós como formadores de cultura, né? Tudo que nós somos, ela é representado pela nossa língua. Por isso que, por exemplo, a França ela rejeita qualquer tipo de uso de estrangeirismo em sua escrita, em sua fala. Por quê? Porque eles entendem que a língua francesa é o maior trunfo daquela sociedade, daquele país, né? Já o Brasil não, a gente tem aquele estigma de cachorro abandonado, né? Então, por isso que não vamos não vamos só aceitar o português, vamos ser globalizados, né? E na verdade a gente podia utilizar muito mais, né? Apesar que a nossa língua ela já é formada por uma globalização gigantesca, né? Por exemplo, a palavra almofada, a origem dela, por exemplo, é árabe, né? Alface, né? As palavras começam geralmente com A, ela vem da origem do árabe, né? A gente usa muitas palavras com origem indígena, né? Também de origem banto, né? Africana. E, por exemplo, a palavra tchau, né? Que é o substituto de adeus, ela é uma versão aportuguesada do tchau italiano, né? Que é C-I-A-O, né? E lá eles usam tanto para oi quanto para tchau. Bom, essa foi a primeira parte de comunicação oral e escrita, tá ok? Eu vou encerrar esse vídeo, não saiam, tá bom? Só encerrar o vídeo para poder fazer o corte.